Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 5, verso 6, que diz: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Bom, queridos, esse trecho aqui é um pouco estranho, né? Na primeira leitura, você não entende muito bem o que está acontecendo. Mas, relembrando, os nossos versos anteriores falavam de uma fé em Jesus Cristo, uma fé que nos ajudaria a vencer o mundo, e essa fé tinha que ser depositada em Jesus Cristo. E aqui fala um pouco, né, do que Jesus fez, que o legitima, né, para ser uma pessoa em quem coloquemos, né, a nossa fé, a nossa esperança, né, a nossa confiança. E aqui ele fala de dois pontos muito importantes, né, a água e o sangue. E o que teria a ver aqui com água e sangue, né, queridos? Aqui ele está fazendo uma referência aos dois grandes e principais sacramentos, né, os dois grandes ritos do cristianismo, né, que seria o batismo e a ceia do Senhor. Então, quando fala de água, estaria se referindo ao batismo, né, que é comum a todo cristão, e quando fala de sangue, fala da ceia do Senhor. O batismo nas águas é o sinal externo, né, que a gente confessa a nossa fé em Jesus a todas as pessoas, né, a nossa confissão pública de que recebemos Jesus no nosso coração e que queremos segui-lo. E é um símbolo, claro, de uma purificação, né? Por isso que o batismo é feito nas águas, simbolizando uma limpeza, o ser lavado, e que você, né, não sei se vocês já repararam, mas o batismo, ele é feito, a pessoa mergulha de costa na água, né, como se ela estivesse morrendo e sendo enterrada, e depois ela ressurge das águas, como se estivesse nascendo para uma nova vida, ressuscitando. O batismo tem essa simbolização, queridos. Está sendo enterrado ali o seu velho eu, sua velha forma de viver, sua velha compreensão da vida, e você ressurge das águas para uma nova vida, para um novo viver, agora comprometido com Cristo. Essa é a simbolização do batismo. Já o sangue, nós vamos falar posteriormente, mas representaria a ceia do Senhor, né, que é o nosso sinal externo, a nossa comemoração da vitória de Cristo na cruz, que nos concede, né, o perdão e a justificação. Mas hoje vamos falar da água, né, que seria o batismo. Bom, e claro, quanto ao batismo, nós temos dois grandes batismos, né? O nosso próprio batismo e o batismo que Jesus passou. Vamos começar por esse, né? O batismo de Jesus. Relembrando, né, que Jesus, ele, antes dele, houve um ministério de uma pessoa chamada João Batista, que estava pregando arrependimento dos pecados das pessoas, levando as pessoas a repensarem suas vidas e abandonarem os maus caminhos. E João Batista, para simbolizar esse arrependimento, para que as pessoas começassem uma nova vida, ele usou desse instrumento do batismo. E então Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado. Isso está registrado em Mateus 3, verso 13 em diante, o qual leio agora. Diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Veja que, obviamente, Jesus não tinha nenhum pecado, ele não precisava começar nenhuma nova vida no sentido de ser lavado de pecado, mas ele precisava iniciar uma nova vida em relação ao seu ministério, né, da sua missão como Salvador do mundo, como Messias. Até aquele momento, Jesus havia vivido uma vida bastante normal, né? Uma vida de filho, de irmão e de carpinteiro, né? Ele trabalhava, né, no mesmo ofício do pai, na carpintaria, e até ali ele não havia pregado o evangelho, não havia iniciado o seu ministério. Então eu estava ali para fazer esse batismo com o fim de começar uma nova vida agora, efetivamente pregando as boas novas do reino. E também o batismo seria para cumprir uma determinada coisa que veremos em seguida.
O texto continua, João Batista concordou, e assim que Jesus foi batizado, saiu da água, claro. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Bom, isso é algo que precisava ocorrer, né? Jesus, no momento que foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo se manifestou e uma voz do céu, né, expressou-se dizendo: Este é meu filho amado em quem me agrado, e todas as pessoas ao redor viram aquilo. É interessante notar que esse é um dos lugares onde as três pessoas da Trindade se manifestam, né? Havia Jesus, que estava sendo batizado, o Espírito Santo se manifestou em forma presencial de pomba, e o Pai se expressou por essa voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse acontecimento, queridos, foi muito importante, porque João Batista era um grande profeta em Israel nessa época. Ele era muito, muito conhecido, ele é registrado inclusive em livros fora da Bíblia. E aquele foi o grande sinal que revelou a João Batista que Jesus era o Messias prometido. E a partir de então, João Batista apoia o ministério de Jesus, se recolhendo, se retraindo, inclusive dizendo para alguns discípulos dele, de João Batista, para irem seguir a Jesus. Esse aspecto, né, desse convencimento de João Batista pelo ocorrido está registrado em João capítulo 1. Diz assim: João deu testemunho dizendo: viu o Espírito Santo descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi, olha o que João Batista está dizendo, eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Então o ministério de Jesus, que estava iniciando ali do zero, ele recebeu um atestado, né, um grande impulso por parte de João Batista, que já tinha uma grande quantidade de seguidores, muitas pessoas iam até João Batista, e João Batista de repente começa a anunciar para toda aquela grande multidão: este aqui é o Filho de Deus, o Messias prometido. Então Jesus ele não começou assim totalmente do zero, porque havia um precursor, havia João Batista. Inclusive algo que já era previsto desde das profecias do Antigo Testamento, dizendo que haveria alguém que abriria o caminho, né, para o Messias. Bom, queridos, então aqui nós vemos por que é dito no nosso verso de hoje que ele veio da água e do sangue, né? Nós reparamos aqui no conceito da água, né, que o batismo foi um instrumento, né, que revelou, né, Jesus a uma grande quantidade de pessoas e revelou ele não apenas sendo uma mera pessoa, mas como um Messias prometido pelo atestamento do próprio João Batista, e iniciando a partir dali o seu ministério. Então Jesus ele surgiu para o mundo a partir do seu batismo. Até ali ele viveu uma vida pacata, normal, tranquila, de um cidadão comum. A partir de então, a partir de que ele recebeu, né, essa nova vida, essa nova missão ali, a partir de então Jesus se entregou completamente ao seu ministério e por 3 anos e meio abalou o mundo da época, né? Então, esse aqui seria a questão do batismo de Jesus. Eu vou comentar um pouco agora sobre o nosso batismo, o batismo que os discípulos de Jesus devem cumprir como uma confissão pública de fé. Isso a gente comenta na lição seguinte, na lição de amanhã. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.